Ao falarmos da formação do preço de venda na indústria, é preciso antes fazer algumas ressalvas. O primeiro ponto que nós gostaríamos de salientar acerca da formação do preço de venda na indústria é que esta apresentação, essa videoaula, ela dá uma noção de como se faz o preço de venda de um produto dentro da indústria. Na prática, é preciso fazer esse trabalho mais aprofundado, com alguns detalhes que são importantes na formação do preço de venda. Mas através desse vídeo é possível você ter uma noção de como se forma o preço de venda dentro de uma indústria. Outra ressalva que a gente deve fazer é que para a formação do preço de venda, para essa análise de formação de preço de venda, nós levamos em consideração o chamado ambiente perfeito. O que vem a ser esse ambiente perfeito? O ambiente perfeito é aquele ambiente onde tudo que a indústria compra de matéria-prima, ela produz, tudo que ela produz, ela vende, tudo que ela vende, ela entrega, tudo que ela entrega, ela recebe. Então não existe nenhum gargalo no processo produtivo da empresa, que se formos considerar estoque, perdas, aí é uma outra análise. Então, inicialmente, na formação de preço de venda, para a gente entender o raciocínio, a fórmula, como se fazer o preço de venda, nós vamos raciocinar dentro do ambiente perfeito. Comprei matéria-prima, produzi, transformei em produto, vendi esse produto, entreguei e recebi. Então, não há nenhuma falha nesse nosso processo. Outro ponto que a gente deve ressaltar também, antes de entrar no assunto específico da formação, na fórmula, é com relação à teoria e à prática. Nós precisamos entender que formação de preço de venda, indústria, isso é assunto do capitalismo, escola capitalista. Então nós temos muita influência na nossa administração vinda dos Estados Unidos. Os primeiros livros de gestão que nós trabalhamos dentro da administração, eles vinham basicamente todos dos Estados Unidos, países capitalistas. E então, a realidade desses países ela é um pouco diferente da nossa realidade ainda hoje. Então é preciso ficar atento a algumas questões. Uma dessas questões que impacta demais é com relação ao chamado custo direto, quando se fala da mão de obra direta, daquelas pessoas que trabalham colocando a mão na massa, a pessoa que trabalha produzindo dentro da indústria. Por quê? Nós temos uma legislação trabalhista um pouco antiga. A nossa legislação trabalhista ela vem de Getúlio Vargas. Para você ter uma ideia do tempo que ela foi criada, Getúlio Vargas foi presidente do Brasil na época em que não existia o estádio do Maracanã. E o maior estádio que tinha no Rio de Janeiro na época era o estádio do Vasco, São Januário. E o Getúlio, apesar de ser gaúcho, também era vascaíno. E ele fazia seus discursos no estádio São Januário, falando para grande número de pessoas acerca das primeiras ideias sobre a legislação trabalhista que nós temos ainda hoje. Muito se fala na importância de se fazer uma reforma, de atualizar, já que o mundo mudou, já que a relação de trabalho mudou, a globalização é uma realidade hoje muito forte dentro da economia de todos os países. No entanto, esse é um assunto complexo, difícil de ser mudado. Há muitos interesses envolvendo esse assunto. Não é foco nosso discutir esse assunto nesse momento. No entanto, é importante ressaltar isso. Por quê? Quando você pega na teoria você vai encontrar o seguinte dizer: olha, toda mão de obra direta ela é variável. Então, quem coloca a mão na massa, quem trabalha na produção, transformando matéria-prima em produto, esse valor, esse custo, é considerado um custo direto e variável. Olha, quando a gente fala de indústria, às vezes você vai ouvir pessoas dizer que a riqueza está na indústria, porque a indústria ela tem a possibilidade de você produzir em série grandes quantidades. Isso é correto. Não é errado dizer que a mão de obra direta ela é variável. Só que nós temos que entender que indústria ela nunca deve estar parada. O ideal de uma indústria
é que ela esteja produzindo de manhã, à tarde, à noite, que ela funcione 24 horas, que não haja nenhum momento em que as máquinas estejam paradas. Uma máquina parada dentro da indústria é um problema sério para a indústria. A indústria não pode parar. Claro, vamos deixar de lado a questão da manutenção das máquinas, esse é um outro assunto. Mas no processo produtivo, uma indústria nunca para. Então, quando você pega o raciocínio de uma montadora de veículos, que fica fácil de entender, ela vai ter lá um padrão de produção, ela tem um PCP. E dentro desse PCP, ela definiu que o melhor lote de produção dela é fabricar 100 veículos por dia. Então, se chover, se fizer sol, se for noite, se for dia, ela vai produzir 100 veículos todos os dias. Isso é diferente das pequenas indústrias. As pequenas indústrias, às vezes, elas trabalham no modelo que nós chamamos de modelo de costureira. Qual é o modelo de costureira? Ela vai trabalhar sob encomenda. Então, quando chega um pedido, ela vai produzir. Se ela não tiver pedido, ela não vai produzir. Nesse momento, ela quebrou esse conceito de que toda mão de obra direta é um custo variável. Por quê? Às vezes ela não tem pedido e esse profissional que trabalha transformando a matéria-prima em produto, ele vai ficar ocioso. Logo, no final, na análise, esse custo não vai ser variável. Eu não consigo falar que esse custo é direto, porque ele não produz sem interrupção, diferente de uma grande empresa. Então isso é preciso ficar claro, porque às vezes alguns empresários têm pequenas empresas, trabalham no modelo de costureira, se ele tem pedido, ele produz. Se ele não tem, a produção vai produzir uma quantidade menor ou até vai ficar parada. Existem casos em que está produzindo um determinado produto, chega um pedido em caráter de urgência, a linha de produção para que entre esse outro produto para atender um cliente específico. Essas questões todas vão impactar. Então nós vamos deixar isso de lado no primeiro momento e vamos trabalhar dentro do conceito do ambiente perfeito. É produção em escala, é raciocínio Ford, é o raciocínio de que a máquina nunca para. Então, dentro desse raciocínio de produção que nunca para, a mão de obra direta, ela é realmente variável. Por quê? Se eu estiver produzindo 500 unidades, eu vou ter um efetivo na minha produção necessário para produzir essas 500 unidades. Caso o mercado tenha alguma alteração e a empresa decida não produzir mais 500 e produzir 250 unidades, caso ele não produza mais 500 unidades e sim 250 unidades, o que ele vai fazer? Ele vai reduzir seu quadro para uma estrutura suficiente para a produção de 250 unidades. Ficou variável. Veja, quem está determinando o número de pessoas é a produção. Mas quando eu trabalho num modelo diferente, quando é uma pequena empresa, ele não pode demitir. Aí nós vamos voltar no aspecto da nossa legislação. A nossa legislação brasileira, trabalhista, ela não permite que eu tenha um funcionário, ela não permite que eu tenha um colaborador qualificado, treinado, registrado em determinada função e, por um motivo de sazonalidade, que eu não tenha produto para ser fabricado, que eu não tenha pedido para ser atendido, que eu demita este funcionário e contrate ele quando eu tiver produto com um intervalo menor do que 6 meses. Então, se eu demitir alguém de uma função, eu só posso contratá-lo para a mesma função depois de 6 meses. Então, essa ideia que existe na nossa legislação trabalhista, que é uma legislação tida como protecionista, hoje, às vezes, em alguns momentos, ela atrapalha. Nesse caso, esta pequena empresa, ela não vai demitir esse funcionário. Então, quando ela produz 500, ela vai ter um número efetivo de pessoas para produzir 500. Mas se ela não tiver pedido, porque ela não trabalha num processo de produzir o comercial vender. Se vender, produz. Ela trabalha num processo invertido. Então, se ela não tiver pedidos, ela vai produzir 250, 150 ou até 100, com o mesmo efetivo. Porque ela vai estar sempre esperando que no mês seguinte, no momento seguinte, ela tenha de volta
as 500 unidades para produzir. E aí ela vai precisar dessa mão de obra qualificada. Portanto, dentro deste raciocínio, esta mão de obra direta, que é custo variável numa grande indústria, numa pequena vai ser custo fixo. Não vai ser variável, porque não vai estar diretamente relacionado ao volume de produção. O que é ruim, o que dificulta muito na concorrência de uma pequena empresa com a empresa maior, com a empresa estruturada. Eu vou ter um custo maior do que uma empresa que consegue produzir em série, consegue manter suas máquinas funcionando. Então é comum em consultoria a gente deparar com essa situação. O empresário reclama muito do preço que alguém está praticando no mercado, que não entende como que ele trabalha com aquele preço, por mais que ele faça suas ginásticas, seus ajustes, ele não consegue trabalhar com o mesmo preço. É preciso conhecer a estrutura do concorrente, é preciso saber se outro concorrente não está produzindo em série, não tem uma escala de produção. E se ele tiver escala, é óbvio que ele vai ter um custo menor, porque esta mão de obra direta ela vai ser variável. Outro ponto importante, quem produz mais, compra mais matéria-prima. Comprando mais matéria-prima, tendo um poder maior de compra, costuma-se ter um preço melhor na compra da matéria-prima. Isso também vai impactar. Então, esses pontos eles são importantes e devem ser considerados nessa análise de preço. Nós vamos fazer uma demonstração da formação de preço, isolando isso no primeiro momento e trabalhando dentro do raciocínio do ambiente perfeito. Então, no raciocínio de ambiente perfeito, eu vou considerar para a formação do preço de venda numa indústria, inicialmente os custos. E os primeiros custos que nós analisamos dentro de uma indústria são chamados custos diretos. Quais são esses custos diretos? São aqueles custos que estão diretamente ligados com o produto, que eu consigo quantificar em valor quanto cada produto consome desse custo. Primeiro deles, então nós vamos voltar no raciocínio do ambiente perfeito, analisando a mão de obra direta. São aquelas pessoas, os colaboradores que trabalham produzindo. Então nós vamos usar aqui como exemplo uma indústria que fabrica camisa. Vamos seguir o mesmo exemplo que nós usamos na formação de preço no comércio. Aqui é a indústria, então um pouco para antes. Na indústria, eu tenho lá uma cortadeira, a pessoa que vai cortar o tecido. Esse é um exemplo. E o salário dessa cortadeira é R$ 1.200. Esse é o salário do sindicato. Nós estamos considerando aqui que o salário do sindicato é R$ 1.200. Essa empresa ela está enquadrada no regime do Simples Nacional. E dentro do regime do Simples Nacional existe aí uma estimativa de que os encargos sociais eles giram em torno de 35%. Isso é uma estimativa. Então vamos considerar aqui para fins de análise. O que são os encargos sociais? Os encargos sociais, férias, 13º salário, 1/3 sobre as férias, vale transporte, FGTS, multa rescisória. Esses valores são chamados de encargos sociais. Isso quer dizer para o empresário que o funcionário, o colaborador, não custa para ele só aquilo que ele ganha, ele custa mais. Então, um funcionário de uma empresa enquadrada no regime do Simples Nacional, cujo salário é de R$ 1.000, ele vai custar para a empresa em torno de 1.350, ou seja, mais 35%. Se essa empresa não for do Simples, alguns especialistas dizem que esse encargo vai para 70%, então fica bem maior. Não vamos entrar no mérito desse assunto agora. Mas levando em consideração que essa cortadeira ela recebe um salário de 1.200 e que os encargos da empresa é na faixa de 35%, ela vai custar para a empresa 1.200 mais 420 de encargo social. Nós vamos considerar aqui que essa empresa também concede a essa colaboradora um benefício de R$ 200. Então nós vamos ter 1.200 que foi pago, mais 420 encargos sociais, mais os benefícios 200. Ela tem um custo para a empresa de 1.820. Então, esse é o custo dela para a empresa. Agora, nós vamos ter que, como esse custo é direto, encontrar esse valor para cada unidade, para cada camisa. Qual é o método? O método é medir quantas unidades ela vai cortar no mês. Então, foi feita uma medição
e descobriu que, em média, uma cortadeira ela vai cortar 1.000 peças no mês. Então, se eu dividir o custo dela, lembrando que o custo não é só o salário, é o salário, mais encargos, mais benefícios, se eu dividir o custo dela, que é 1.820, por 1.000 unidades, que é a quantidade de unidades que ela consegue cortar, eu vou ter R$ 1,82 por unidade. Seguindo o mesmo raciocínio, eu vou ter uma costureira, e essa costureira também ganha 1.200, tem os encargos de 420. A diferença da costureira, no nosso exemplo aqui, é que ela consegue costurar 1.500 unidades. Você pode dizer, mas na prática é diferente, não é assim? Isso aqui é um exemplo, apenas para a gente entender o cálculo. Então, se ela custar 1.820, mas conseguir produzir 1.500 unidades no mês, ela vai custar R$ 1,21 por unidade. Estão percebendo que esse custo é direto, ou seja, eu estou conseguindo quantificar para cada unidade produzida o valor que esta mão de obra direta vai representar, ou seja, quanto que cada unidade vai ter que pagar de mão de obra direta. Uma pessoa que faça acabamento nessa camisa, essa pessoa ganha um pouco menos, 1.100, os encargos vão ser 385, ela tem 150 de benefício, ela custa para a empresa 1.635, consegue fazer o acabamento em 500 unidades no mês. Então o custo por unidade vai ser de R$ 13,27. A pessoa que faz embalagem, outra função, ela vai ganhar 900, ela vai ter encargos de 315, benefício 150, 1.365 é o valor do custo para a empresa, dividido por 2.000 unidades, que é o número que ela consegue embalar no mês, 0,68 é o custo dessa pessoa que faz embalagem. Então nós estamos no exemplo aqui, de uma forma simples e objetiva, levando em consideração cortadeira, costureira, quem faz acabamento e embalagem. Esse valor, a soma de 1,82 da cortadeira, de 1,21 da costureira, de 3,27 de quem trabalha com acabamento e de 0,68 da pessoa que trabalha com embalagem, nós vamos ter uma mão de obra direta de R$ 6,99. Então essa é a nossa mão de obra direta. Agora nós vamos para a matéria-prima, que também é chamado de custo direto. Então a matéria-prima para fazer a camisa, nós temos o exemplo do tecido, a unidade em metro, esse tecido em questão custa R$ 200 o metro, e gasta-se R$ 1,20 para se fazer uma camisa. Então eu vou pegar 200 vezes 1,20, o meu custo com tecido para fazer uma camisa é de 240. Os botões já é peça, não é metro. 0,10 cada unidade, eu vou usar 6, 60 centavos é o valor do custo com botões em cada camisa. A linha, essa já é por quilo, não é por metro nem por unidade. Me custa lá R$ 20 e eu consumo de 20% do quilo para cada unidade. Então, 20% daria R$ 4. Para fazer a embalagem dessa peça, da camisa, cada embalagem, cada caixa que vai ser colocado na camisa, o custo é de R$ 10. Como é por peça, por unidade, então R$ 10. Se a gente somar o tecido, os botões, as linhas e a embalagem, nós temos um custo com matéria-prima de R$ 254,60. Então agora nós já temos a mão de obra direta e nós já temos o valor da matéria-prima. Se eu somar o valor, esses dois valores, eu tenho o meu custo direto. O valor de mão de obra direta de quem transforma, mas a matéria-prima eu tenho meu custo direto. Mas uma indústria não tem só os custos diretos, nós temos também os chamados custos indiretos. A depreciação das máquinas, a manutenção dessas máquinas, então nós vamos usar como exemplo que entre manutenção e depreciação, a empresa tem um custo de R$ 3.000. Isso não é direto, isso é indireto. Por quê? Porque não muda a natureza do produto. Pessoas, chefe de produção, a pessoa que trabalha com a limpeza, também não muda a natureza do produto, não transforma esse produto. É essencial na produção, mas não muda a natureza do produto. Então, o chefe de produção, mais o pessoal de limpeza, então vamos considerar R$ 10.000. Então, esses custos indiretos, nós temos também aqui energia, porque a energia desta fábrica não é possível ser medida quanto que gasta em cada camisa.
Se eu conseguisse medir quanto que eu gasto de energia por unidade, por peça, aí sim ele seria um custo variável direto. Como eu não consigo, nesse exemplo que nós estamos usando, medir a energia, nós vamos considerar a energia como um custo indireto também. Isso, vamos fazer a mesma coisa para a água. Para fins de exemplo, nós estimamos então aqui R$ 18.000 como custo indireto de produção. Então esses custos são indiretos. Nós vamos levar em consideração que essa empresa ela fabrica um único produto, camisa, um só modelo de camisa. E a estimativa de produção é de 10.000 unidades por mês. O que a gente vai fazer? Vamos fazer um rateio, nós vamos dividir esse custo indireto, que é 18.000 por 10.000 unidades, nós vamos achar um custo de 1,80 por camisa. Então, cada camisa vai contribuir com 1,80 de custo para pagar as máquinas, a manutenção das máquinas, a depreciação, para poder pagar o chefe de produção, a limpeza, os custos indiretos. Muito bem, então eu tenho mão de obra direta, R$ 6,99, matéria-prima, R$ 254,60, eu tenho custos indiretos, R$ 1,80 por unidade. Quando eu somo isso, eu vou ter um custo de produção de R$ 263,39. Esse é o custo para cada unidade que eu produzi, levando em consideração custos diretos e custos indiretos. Agora nós vamos tratar das despesas dessa empresa. Nós já conhecemos o custo e nós vamos tratar da despesa. Essa empresa tem lá no administrativo, no comercial, pessoas trabalhando, e essas pessoas custam para a empresa 10 mil. Ela gasta com ocupação 5 mil, administrativo 3 mil, comercial mais 3 mil. Então, nesse exemplo, ela tem um total de despesas de R$ 21.000 por mês. Nós vamos usar o mesmo critério para ratear a despesa, o mesmo critério que nós usamos para ratear os custos indiretos. Então, as despesas totalizaram R$ 21.000, nós vamos dividir por 10.000 unidades, R$ 2,10 é o valor da despesa por unidade. Quais são os outros valores que nós precisamos para formar o nosso preço? Nós precisamos dos impostos. E essa empresa está na faixa de imposto que ela paga 14%. Então, impostos, 14%. Esse número nós já conhecemos ele em porcentagem. O frete, em torno de 2%. E ela paga de comissão para os seus representantes 3% de venda. Então, somando isso, nós temos aqui valores em percentuais, impostos, fretes e comissão, 19%. O lucro desejado, estimado nessa empresa, é de 10% líquido. Então, depois de pagar todos os custos, o empresário deseja 10% de lucro líquido. Então, nós vamos ter uma margem de marcação, somando os 19%, imposto, frete e comissão, mais o lucro desejado, nós teremos uma margem de marcação de 29%. Então, essa é a nossa margem de marcação. Voltando à nossa fórmula, que relaciona preço de venda é igual os valores que eu conheço em moeda corrente, dividido por 1 menos a minha margem de marcação, que eu conheço em porcentagem. Então, na parte de cima da fórmula, eu vou ter custo mais despesa, que eu já conheço, embaixo, 1 menos os variáveis, mais o lucro desejado. Os variáveis aqui em porcentagem. Qual é o valor do custo? Nós calculamos de custo direto e indireto, R$ 263,39. Nós calculamos 2,10 de despesa. Então, eu vou somar esses dois valores em cima da fórmula. Depois, eu vou pegar embaixo 29%, 1 menos 29%, que é a minha margem de marcação, e eu vou chegar num preço de venda, fazendo o cálculo, 265,49 dividido por 0,71, eu vou chegar num preço de venda de R$ 373,93. Então, nesse preço de venda, num ambiente perfeito, um produto só para entender o raciocínio da formação, eu com R$ 373,93, eu pago os meus custos diretos, indiretos, pago as minhas despesas, vou pagar imposto, vou pagar comissão e ainda retorna-se para o investidor, para o empresário, um lucro líquido de 10%. Então, esse é um exemplo de como formar o preço de venda numa indústria de uma forma simples. Na prática, na realidade, dentro da sua indústria, é preciso entender o funcionamento, classificar os custos corretamente. Pode ser que um custo
seja direto na tua empresa e em outra empresa não seja direto. Por exemplo, disso é energia. Se eu consigo medir quanto que eu gasto de energia elétrica para uma determinada operação, produção de um produto, ela vai ser direta e variável. Se eu não consigo medir, aí ela vai ser indireta e vai ser fixa. Então é importante estar consciente de que a análise é feita dentro da empresa de acordo com a realidade de trabalho dessa empresa. Então não existe aqui uma receita de bolo. Você precisa conhecer o funcionamento, a forma de trabalho, o mercado, o setor, para que você possa classificar os gastos dessa empresa e aí sim promover a formação do preço de venda.